Olá, amigos! Mais uma vez estamos fazendo uma viagem pela história com o professor Flávio Viana. Um programa de rádio, um áudio, um podcast dedicado à história do Brasil e à história da cidade de São Vicente, da região da Baixada Santista e principalmente para que nós possamos ir além dos livros didáticos, trazendo um pouco da nossa história mais para o nosso cotidiano e ao mesmo tempo desmistificando e desmontando algumas distorções históricas que continuam sendo perpetradas nas salas de aulas em todo o país. No programa de hoje falaremos sobre a Ponte Pênsil de São Vicente. A Ponte Pênsil de São Vicente é tombada pelo Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico, pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Artístico, Cultural e Histórico de São Vicente e data de 1914. Pouca gente sabe, mas a nossa Ponte Pênsil de São Vicente é a Ponte Pênsil mais antiga do Brasil. Seu projeto inicial começa em 1910, como parte das obras e dos projetos de saneamento básico da ilha de São Vicente e da cidade de Santos, elaborados pelo Dr. Francisco Saturnino de Brito e Miguel Presgrave. O sistema de saneamento básico tirou Santos e São Vicente por tabela da glosa da fama de cidade das doenças, drenando pântanos, esgoto e águas pluviais de toda a ilha, saneando e eliminando as pragas e doenças que haviam na nossa cidade, na nossa ilha, principalmente a febre amarela e a malária. E a Ponte Pênsil foi projetada em 1910 como parte desse sistema de saneamento básico, apenas e tão somente para, através de um sistema de estações elevatórias, trazer e bombear o esgoto de Santos e São Vicente através da Ponte Pênsil, seus dutos de esgoto, que são a base da ponte, até a ponta de Itaipu, onde hoje pertence à cidade da Praia Grande, onde hoje se localiza a fortaleza de Itaipu, e de lá para o alto mar. A primeira e única função da ponte ao início era apenas para levar esgoto da ilha para o continente. A Ponte Pênsil liga a ilha de São Vicente ao continente, mais especificamente a Avenida Getúlio Vargas, do lado da ilha, a Avenida Tupiniquins, no lado continental, sentido Japuí. A Ponte Pênsil foi oficialmente inaugurada em 21 de maio de 1914. Ela veio pré-moldada e trazida da Alemanha. Foi uma encomenda à Casa August Clone em Dortmund, na Alemanha, e os engenheiros alemães vieram supervisionar sua montagem. Ela é composta por cabos de aço com dimensões de 1,5 m por 6,40 m, piso de 6,50 m acima da maré mínima e 4 metros acima da maré máxima. As torres têm a altura de 20 metros, sustentam 16 cabos de aço e sua carga máxima original é de 60 toneladas. A ponte é tombada pelo CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado de São Paulo, e pelo CONDEFASV, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da cidade de São Vicente. Como dissemos no começo desse áudio, a única função da ponte era bombear esgoto através do sistema de Saturnino de Brito, que deu a Santos os canais para drenar os mangues, os pântanos da cidade, e deu no primeiro sistema de esgoto, tirando a fama de cidade das doenças da cidade de Santos e trazendo Santos e São Vicente para a salubridade. Depois, bem depois, diga-se de passagem,
Os canos de esgoto foram cobertos por tábuas e passou a servir de ligação entre o continente e a ilha, primeiramente com a travessia por carros de boi e pedestres. Depois a Avenida Tupiniquins é aberta pelos militares do Exército Brasileiro já no início da construção da fortaleza de Itaipu, já com ligação para a fortaleza militar, e acaba se tornando a primeira grande ligação entre a ilha e o continente. A história da Ponte Pêncil não termina aí. Ela é dedicada, ou ela é palco de uma série de ações importantes e de fatos e acontecimentos históricos, sendo retratada mais de uma vez em algumas telas por Benedito Calixto. Além disso, ela é fotografada em vários cartões postais desde o início da década de 20 até os últimos cartões postais dos anos 80. Se tornou palco também da primeira travessia automobilística ou descida da Serra Automobilística, planejada pelo então presidente Washington Luiz para mostrar as maravilhas da ligação física entre capital e litoral via automóvel em detrimento da ferrovia, sendo o ponto final da caravana do presidente através da antiga estrada Caminhos do Mar e dos grandes marcos que ele construiu entre vários locais de vista e de parada para os automóveis. O local final, o marco final da viagem inaugural é justamente atravessando a Ponte Pêncil em São Vicente. É interessante dizer também que a Ponte Pêncil de São Vicente é um marco da cidade e é um símbolo do desenvolvimento local. Tamanha a sua importância, é um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade e é também um dos cartões postais, um dos marcos da identidade vicentina, além de ter sido totalmente reformada depois do seu centenário pela primeira vez recentemente, há 7 anos atrás. Obra esta que durou mais de 2 anos e meio. Foi a primeira vez após 100 anos de uso que se trocou todos os cabos de aço que suportam e sustentam a ponte, e a sua plataforma de madeira foi trocada por um material mais moderno, que é uma liga de madeira e plástico, mais resistente às intempéries. E também, na proximidade do seu aniversário de 80 anos, a ponte ganhou iluminação cenográfica, que vem sendo mantida e trocada ao longo do tempo, e recentemente ganhou inclusive iluminação via LED para destacar suas linhas à distância, já que a Ponte Pêncil meio que enquadra o cenário da Baía de São Vicente, ligando o antigo Porto das Naus aos demais marcos históricos das remanescências da antiga vila de São Vicente, além do que é também palco de todo tipo de celebridade, todo tipo de celebração e todo tipo de marca e logomarca ligada à cidade de São Vicente. Numa pesquisa um pouquinho mais apurada, nós descobrimos que a própria ponte tem uma iluminação que foi criada em 1994, muito próximo, praticamente idêntica às pontes Pêncil mais famosas,
como a Golden Gate de São Francisco, nos Estados Unidos, e a própria ponte Hercílio Luz de Florianópolis, ponte essa que não serve mais para o tráfego de veículos, mas ainda é um marco na cidade de Florianópolis. Toda a ponte veio pré-moldada da Alemanha. Os cabos de aço alemão são denominados Holder 32. E cada montante divide em painéis suspensos por cabos por meios de pendurais. Os cabos na parte externa são retos e inclinados a 32 graus. Por incrível que pareça, até hoje a nossa ponte pênsil continua servindo de ligação física para automóveis, micro-ônibus, ciclistas e pedestres entre os bairros Japuí, Xixová, Japuí, Parque Prainha e o centro de São Vicente, a orla de São Vicente. E além disso, a própria ponte está próxima aí de alcançar os seus 120 anos de existência. Porém, devemos lembrar que ela não foi construída com o intuito de ser usada para transporte de veículos ou de pessoas. Portanto, ela demanda um carinho maior do próprio povo vicentino, da sociedade vicentina como um todo, para que ela se preserve e se mantenha ali. Ela foi palco, inclusive, de discussões homéricas há alguns anos, uma vez que sua dimensão e sua posição física reduz o calado das embarcações que podem adentrar ao canal da Baía de São Vicente, que é uma baía fechada, abrigada, prejudicando de forma econômica as marinas do Japuí e as marinas da Rua Japão, na medida em que os iates de grande porte e os iates de luxo que nós estamos acostumados a ver no nosso litoral entre Santos, Guarujá, Ilhabela, litoral norte, infelizmente não podem passar por baixo da ponte. Então essas marinas são mais dedicadas a lanchas chamadas esportivas, tipo cigarrete, tipo offshore, e para lanchas de menor calado, porque embarcações de grande porte obrigatoriamente são obrigadas a desviar por Cubatão, dando a volta ao entorno da ilha por Santos, no sentido contrário, para acessar as marinas. Então já houveram audiências públicas e discussões chamadas por engenheiros e outros interessados daqueles bairros da área continental de São Vicente, Japuí, Parque Prainha, que pensaram em propor projetos desde a elevação da ponte e dos acessos dos dois lados, até mesmo a remoção e troca da localização da ponte pênsil para um outro local de destino apenas para fins turísticos, e assim liberar o tráfego de maiores embarcações. Lembrando que o calado também da passagem entre a ponte e o mar aberto na saída da Baía de São Vicente não é dragada há muitos anos, e ainda há uma draga que encalhou do lado do Parque Prainha nos anos 70, cujos restos ainda é possível se avistar na maré baixa em algumas ocasiões, e que também atrapalha bastante o tráfego náutico nesta ponte. Depois, com a chegada nos anos 80, 70 para 80 da ponte do Mar Pequeno, nós tivemos uma segunda ligação entre a ilha de São Vicente e o continente, já direcionado à cidade de Praia Grande, que também reduziu bastante a necessidade do fluxo de veículos pela ponte pênsil. Mesmo assim, a ponte ainda tem um fluxo muito grande, mesmo tendo uma estrutura reduzida, uma área trafegável inferior a 6 metros, então você tem uma mão única sobre a ponte, controlada por semáforo,
semáforo, e devemos ainda lembrar que a Ponte Pênsil foi o principal marco para a própria criação ou emancipação da cidade de Praia Grande, na medida em que, se tornando a ligação física da ilha com o continente, e depois com a abertura da Avenida Tupiniquins até a ponta de Itaipu, para a criação da Fortaleza de Itaipu no início dos anos 30, nós tivemos aí um fomento maior daquelas paragens onde hoje é a grande cidade de Praia Grande, que eram apenas grandes fazendas de produção de hortaliças e um ou outro empreendimento, um outro ponto de colônia de pescadores ou de empreendimento comercial, como o antigo restaurante Baleia, que também será alvo de um episódio nosso, até pelo saudosismo e pela história pitoresca do local. Mas a Ponte Pênsil se mantém firme e forte, sendo um dos marcos principais da identidade da cidade de São Vicente e de ligação entre a ilha e o continente. Este foi mais uma viagem pela história com o professor Flávio Viana. Esperamos vocês no nosso próximo áudio. Até lá e boa viagem pela história!